Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre uma das minhas séries literárias preferidas, que é Harry Potter. Seguindo aí uma sugestão que me foi dada lá no Instagram, eu vou estar falando aí a minha opinião dos meus filmes e livros preferidos, indo do meu menos preferido até o meu mais preferido, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e vai lá me seguir no Instagram. Então, eu vou começar falando sobre os filmes. Assim, eu tenho uma conexão bem grande com os filmes, porque eu conheci Harry Potter através dos filmes mesmo, né? Mas eu vou estar aqui, então, ranqueando do oitavo pro primeiro, né? Começando, então, com o meu menos preferido. E, na verdade, o oitavo lugar foi bem fácil de decidir, porque é disparado o filme que eu menos gosto. É uma das piores adaptações literárias de todas, assim, inclusive, que é Enigma do Príncipe, né? Eu já falei sobre isso algumas outras vezes lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição no post que eu fiz. E ano passado também eu fiz vários vídeos aí de filme versus livro, né? Em que eu comparo os dois aí de todos os livros e todos os filmes de Harry Potter. Então, se vocês quiserem assistir, os links vão estar aqui na descrição. Mas assim, Enigma do Príncipe foi uma péssima adaptação, porque é um livro muito bom, com muita informação importante, e eles cortaram assim, ó, 70% do que era importante, sabe? Assim, eles realmente tiraram o enredo principal, eles diminuíram o personagem, eles adicionaram histórias que não tinha nada a ver, sabe? Então, assim, ó, realmente, Enigma do Príncipe foi só decepção. Pra quem lê o livro e vê o filme, assim, ó, não tenho o que explicar, assim, eles realmente pegaram a história do livro e jogaram fora, sabe? Além de que eles colocaram aquele filtro sépia, que eu sempre vou reclamar, que prejudicou até a fotografia do filme, porque nem isso ficou legal, sabe? Então, realmente, assim, pra mim não tem nem o que discutir. Oitavo lugar é Enigma do Príncipe. O meu sétimo lugar vai ser um pouco polêmico, porque, assim, é o filme preferido de muitos de Harry Potter. Muitos dizem que é a melhor adaptação de Harry Potter. E por muito tempo eu falei isso também. Só que assim, quanto mais eu leio o livro, quanto mais eu vejo o filme e escuto opiniões de fora, menos eu concordo e mais ele vai baixando na minha lista, tanto é que ele está em sétimo lugar aqui, que é Prisioneiro de Azkaban. Assim, quando a gente vai olhar o geral, eles conseguiram adaptar bastante coisa pro filme. Só que também foi deixado muita coisa de fora. Por exemplo, História dos Marotos simplesmente não existe. E era bem importante eles terem iniciado aqui para eles poderem começar a desenvolver um pouco mais no futuro até os personagens, né? O Lupin, o Sirius, enfim. Só que isso nunca foi feito, não tem uma base sólida aonde deveria ter, que é o terceiro filme. Então não tem esse desenvolvimento mais pra frente também. Então, assim, ele adaptou bem algumas coisas? Adaptou, mas deixou muita coisa de fora também. E outra coisa que hoje em dia me incomoda muito é mais a questão técnica. Eu acho que a direção desse filme ela é um pouco doida, assim, que ele tem uma vibe um pouco diferente dos outros filmes. E isso é algo que eu sempre reparei, assim, eu sempre achei Prisioneiro um pouco estranho, sabe? Mas assim, eu acho que hoje em dia tem tanto esse hype em cima do filme, tipo assim, ah não, é o melhor filme, é a melhor adaptação de Harry Potter, que as pessoas às vezes nem concordam e, tipo, só concordam pra, tipo, não discordar, sabe? Tipo, ah não, realmente é o melhor filme, não param pra pensar, sabe? Eu acho que por um tempo até eu fiz isso. Se duvidar no vídeo lá de filme versus livro de Prisioneiro, eu devo ter falado isso, sabe? Mas hoje em dia eu já realmente não concordo e até por isso que Prisioneiro, então, está no sétimo lugar da minha lista. Agora começa a complicar um pouquinho, assim, porque começam a ficar os meus filmes preferidos. Mas em sexto lugar eu vou colocar, então, A Câmara Secreta, porque, assim, ele é uma boa adaptação, ele é um bom filme. Eu lembro quando eu era pequena eu tinha medo, porque ele tinha essa vibe meio terror, assim, o basilisco e tudo mais. Mas eu gosto bastante de Câmara, só que eu tô colocando ele em sexto porque os outros que ficaram eu gosto mais. Só por causa disso, sabe? Eu acho que é uma boa adaptação, eu acho que serve como uma sequência muito bem pra estabelecer os personagens e tudo mais. Como eu falei, ele adapta bem o livro, mas realmente eu prefiro os outros, então só por causa disso, em sexto lugar tá A Câmara Secreta. Gente, agora começou a ficar muito difícil, porque assim, começou a ficar realmente os meus filmes preferidos, e eu comecei realmente a decidir por detalhes técnicos, assim. Então, em quinto lugar, eu coloquei o Cálice de Fogo. Assim, Cálice de Fogo é um livro grande, tem muita coisa, muito detalhe, então, obviamente, ficou muita coisa de fora. Eu lembro até que teve uma conversa que, na época, eles queriam dividir o filme de Cálice de Fogo em duas partes, porque tinha muita coisa pra ser adaptada e não ia dar pra adaptar em um filme só. Mas eles acabaram desistindo, fizeram em um filme só, e eu acho que eles conseguiram trabalhar bem. Obviamente, novamente, como eu falei, fica muita coisa de fora, mas eu acho que o importante tá ali. Eu acho que quem assistiu o filme consegue pegar a mensagem principal, sabe? Isso que é importante. Então, assim, eu acho que eles trabalharam bem com o que eles podiam fazer, sabe? Eu coloquei em quinto, mas por detalhes técnicos mesmo. Por exemplo, eu acho esse filme muito escuro. Assim, eu lembro que eu assisti ele no cinema, foi o primeiro filme de Harry Potter, inclusive, que eu assisti no cinema, os outros eu assisti quando vinha pra locadora só.
E assim, tinha cena que eu não enxergava nada. Eu lembro que a gente foi assistir ainda 2 vezes, porque uma eu fui com o pessoal da escola, né? Foi a turminha da escola assistir, e aí outra vez eu fui com os meus pais, com a minha irmã e tudo mais. E tinha cena assim que da primeira vez eu não tinha entendido porque eu não tinha conseguido enxergar a cena, sabe? Então, assim, esse é um recurso que eles usam muito na mídia audiovisual, que é começar a escurecer a paleta de cores. Por exemplo, nas temporadas de Game of Thrones eles fizeram isso, né? Conforme foi passando as temporadas, a paleta foi ficando mais fria e mais escura. E isso acontece com Harry Potter também. Se você pega a Pedra Filosofal, por exemplo, a gente vai ver uma paleta mais alegre, mais quente, né? Cores mais chamativas. E aí você vai, por exemplo, para Cálice de Fogo e já é bem mais escuro, uma paleta bem mais fria, enfim. Isso eles usam muito como um recurso para dar essa sensação de que as coisas estão mais sérias, tá mais adulto o negócio, né? Tipo assim, então a história ela vai amadurecendo, o negócio começa a ficar mais perigoso, então dá essa sensação querendo ou não. Mas isso, pra mim, infelizmente, ele dificulta um pouco a visualização de algumas cenas, sabe? Então, só por causa disso, eu estou colocando Cálice de Fogo no quinto lugar. Em quarto lugar, eu vou estar colocando, então, Ordem da Fênix. Assim, Ordem e Cálice eu acho muito parecidos, assim, do quanto eu gosto, sabe? No meu ranking de favoritos, os dois estão muito próximos. Mas, assim, Ordem eu acho que eu gosto um pouco mais, porque, assim, também é um livro muito bom, que tem muita coisa. Inclusive, eu lembro que fizeram uma foto uma vez mostrando, tipo, o quanto do livro foi adaptado. E a gente consegue ver o quanto de coisas ficaram fora, sabe? Mas eu não tô nem avaliando isso porque é algo meio óbvio que vai ficar muita coisa fora de um filme, né? Que tem 2 horas, 2 horas e pouco. Mas assim, eu acho que o filme ele consegue transmitir a seriedade daquele livro, né? A importância, assim, das coisas que acontecem, os novos personagens, sabe? A Umbridge, eu acho que ela é interpretada por uma atriz muito boa. A Bellatrix também, que aparece nesse filme, é interpretada por uma atriz maravilhosa. Então eu acho que essas coisas fazem com que o filme vai subindo no meu ranking, sabe? E por causa disso, ele fica, então, no meu quarto lugar. E agora vamos pro pódio, né? O meu top 3 aqui de filmes. Em terceiro lugar, eu vou colocar Pedra Filosofal, porque assim, se for avaliar em questões de adaptação, talvez ele fosse para ficar um pouco mais para baixo na minha lista. Só que assim, eu considero muito a questão afetiva com Pedra Filosofal. Porque assim, como eu disse, eu conheci Harry Potter através dos filmes, e foi através do primeiro, né, o Pedra Filosofal, que foi quando ele chegou na locadora, meu pai pegou e todo mundo foi assistir junto, né, os meus pais e a minha irmã. E a gente se apaixonou, sabe? Eu e minha irmã, a gente amou Harry Potter, assim, desde aquele início. E faz muito tempo, tipo, eu tinha 6 anos de idade, ou seja, isso faz 20 anos. E eu tenho uma memória muito afetiva com Pedra Filosofal, sabe? E eu lembro de assistir esse filme várias e várias vezes. Depois que a gente teve que devolver pra locadora, o pai comprou uma VHS. E a gente ficou assistindo várias vezes, sabe? Então eu realmente tenho uma memória muito boa com Pedra Filosofal, sabe? Então, por causa disso, eu coloco ele em terceiro lugar, porque foi a minha, né, e a porta de entrada de muitas pessoas pro mundo do Harry Potter. Muita gente conheceu através dos filmes e através de Pedra Filosofal, né? Então, realmente, eu coloco aqui em terceiro lugar por conta disso. Então, agora vamos para os 2 primeiros lugares. Revelar o segundo, já revelo o primeiro. Então, né, em segundo lugar fica Relíquias da Morte, parte 1. E em primeiro fica Relíquias da Morte, parte 2. Eu gosto muito desse final, como deu pra reparar, né? Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. A decisão de dividir em 2 filmes foi muito, muito boa, porque realmente permitiu adaptar mais coisas. Mas eu prefiro o parte 2, porque eu acho mais emocionante. Eu acho que toda a questão da batalha é muito boa. Tiveram algumas coisas que eu não gostei, por exemplo, eles terem mudado o jeito que o Voldemort morre e tudo mais, né? Mas enfim, detalhes. Mas eu gosto muito desse segundo, como eu falei, acho muito emocionante, o jeito como tudo termina. Além de que eu tenho a lembrança de ter ido, né, na pré-estreia assistir no cinema, né, com todo mundo, enfim. E aí tava todo mundo vibrando ali com aquele filme, chorando no final. Então realmente eu tenho memórias muito boas aí, especialmente com essa segunda parte, né. Então fica primeiro lugar para Relíquias Parte 2 e segundo lugar para Relíquias Parte 1. Vamos então agora colocar aí os livros, né, os meus livros menos preferidos até os meus mais preferidos. E assim, foi bem difícil fazer essa lista, porque assim, eu sei qual que é o meu livro preferido de Harry Potter, isso eu já sabia, mas agora o menos preferido foi muito difícil pra eu parar pra pensar, assim, né? Mas eu comecei a analisar e eu escolhi aqui pro meu sétimo lugar a Pedra Filosofal. Porque assim, apesar de ter toda aquela coisa de ser o primeiro livro, né, toda a emoção de começar a série com ele, enfim, hoje em dia quando eu analiso, assim, os 7 livros, a gente vê que, assim, o primeiro, ele tem uma história mais simples, com uma escrita mais simples, ele é um pouco mais infantilizado,
E tudo isso, assim, porque, claro, foi o primeiro livro da autora. Ela foi melhorando conforme foi passando e ela também foi deixando a escrita mais madura e mais adulta, porque o público dela foi crescendo também. Então, hoje em dia, quando eu leio, eu me conecto mais, tipo assim, com os personagens no último livro do que no primeiro. Porque o primeiro, querendo ou não, é uma coisa mais infantil. Não acho que seja ruim, sabe? Ele é um bom primeiro livro, ele apresenta bem o universo, mas quando eu olho, assim, pra imagem geral, realmente, dentre todos, assim, o que eu acabo me conectando menos e gostando menos é o Pedra Filosofal. Mas isso não quer dizer que eu não goste, tá? É só porque realmente em relação aos outros eu acho que ele fica um pouco pra trás. E aí, assim, por esses mesmos motivos, eu já vou até falar qual que é o sexto e o quinto lugar, porque é tudo pelo mais ou menos as mesmas razões. Em sexto lugar fica a Câmara Secreta e em quinto lugar o Prisioneiro de Azkaban. Sim, o primeiro, o segundo e o terceiro livro. Porque assim, como eu falei, eu acho que a escrita dela vai melhorando, os enredos vão ficando mais interessantes, mais complexos, mais maduros. Só que eu acho que realmente a história muda a partir do quarto livro, sabe? Eu acho que esses primeiros três são muito base para aquilo que vai acontecer depois. Então eu acho que assim, realmente vai melhorando. O primeiro é bom, o segundo é melhor, o terceiro é melhor e a partir do quarto fica ainda melhor, sabe? Então eu acho que realmente esses três últimos lugares ficariam para esses três primeiros livros, até porque eu acho que ela começa a preparar a história para se desenvolver melhor nos outros quatro, né? Então ficaria aí para mim, sétimo lugar Pedra, sexto lugar Câmara e quinto lugar Prisioneiro de Azkaban. E aí no meu quarto lugar não tá Cálice de Fogo, tá, gente? Eu não tô fazendo só um contrário aqui, mas em quarto lugar tá A Ordem da Fênix. Porque assim, eu gosto muito de Ordem, eu acho que ele é um livro muito bom. Ele realmente começa a deixar as coisas mais sérias nesse livro, mais maduras e tudo mais, como eu já tinha falado. Mas assim, quando eu vou reler, eu sempre percebo esse sentimento meio de angústia, sabe? Porque acontece tanta coisa ruim nesse livro. E tem a Umbridge, eu odeio a Umbridge. Mas assim, isso não são coisas, pontos negativos do livro. São coisas que tem que acontecer, é necessário pro enredo e tudo mais. Mas são coisas que me deixam um pouco ruim na hora de ler, sabe? Então só por causa disso, assim, que eu deixo ele em quarto. Porque os outros três que ficaram, eu gosto de reler mais, por exemplo, do que Ordem, né? Mas Ordem também é um livro maravilhoso, é muito bom, assim. Ele realmente ele é bem importante para alguns acontecimentos, né, dos livros posteriores. Então, realmente, eu acho ele bem legal. Mas eu realmente prefiro os outros três. Então, por causa disso, Ordem fica no meu quarto lugar. Entramos no pódio novamente, agora o pódio dos livros, né? E aí a medalha de bronze fica, então, com Relíquias da Morte. Assim, eu gosto muito de Relíquias, eu acho um final muito bom. O único motivo dele estar em terceiro lugar é porque eu gosto mais dos outros dois que ficaram. Só por causa disso. Eu não acho que tem alguma coisa negativa, sabe? Como eu falei, eu acho que a conclusão é muito boa, eu acho que fecha a história de um modo legal, explica tudo que a gente não tinha entendido até então, sabe? Fecha todas as pontas soltas. Eu acho, assim, uma conclusão muito, muito boa. Consegue realmente te entreter e te cativar por aquelas páginas, sabe? Te emocionar ali naquele final. Realmente acho muito bom. Como eu falei, ele só fica em terceiro porque os outros dois que sobraram são os meus preferidos. Então vamos para os dois primeiros lugares aqui, a medalha de prata e a medalha de ouro. A medalha de prata eu dou para Enigma do Príncipe, o sexto livro de Harry Potter. E assim, eu acho que até por isso que eu odeio tanto o filme, porque eu amo o livro. Eu acho que dos sete, ele provavelmente é o livro mais importante da série, porque ele tem revelações muito, muito importantes. A gente conhece a história do Voldemort, a gente sabe sobre as Horcruxes, sabe? O relacionamento do Harry com o Dumbledore é mais firmado nesse livro, né? Essa coisa de mentor que o Dumbledore tem com o Harry. O Harry e a Gina, né, que começam a virar um casal. A Gina, que vira uma personagem mais importante pra trama, né? Os filmes totalmente esqueceram a menina. Enfim, assim, eu acho que Enigma é um livro muito bom, sabe? Ele realmente começa a deixar as coisas ainda mais perigosas, sabe? Nossa, assim, eu não tenho o que dizer, realmente eu gosto muito de Enigma, só não gosto mais do que o meu primeiro lugar aqui, que é Cálice de Fogo. Assim, quando eu tava relendo da penúltima vez, assim, eu comecei a reparar como é que eu tava, o que eu tava achando dos livros, né, na releitura e tudo mais. E eu reparei que eu gostava muito mais de Cálice do que dos outros, sabe? Eu acho que todo esse clima Hogwarts, mais torneio entre bruxo, sabe? E as coisas que o Harry começa a enfrentar, né? As tarefas, tanto no torneio, quanto na escola, quanto na vida pessoal. Eu acho isso tudo muito legal. Além de que é o filme, né? É o livro, né? Que o Voldemort realmente volta, né? E as coisas começam a realmente ficarem sérias, a ficarem tensas, assim. A partir desse livro, tudo só dá errado, assim, né? As coisas só ladeira abaixo, assim. Então, realmente, eu acho que esse é o livro de virada na história, né? Onde as coisas realmente começam a acontecer, começam a ir pra frente, sabe? Então, eu realmente gosto muito, muito, muito de Cálice de Fogo. É o meu preferido dos sete.
E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam aí, né, com o meu ranking aqui. Deixa qual que é o seu pior e melhor filme de Harry Potter e livro também. Deixa o seu gostei se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e me segue lá no Instagram que eu já fiz vários posts de Harry Potter, vou deixar até aqui na descrição os que eu comentei aqui no vídeo, né? E é isso, a gente se vê então na próxima semana.